Bom, vamos continuar. Eu continuo falando do inconsciente. Falei para vocês que eu ia dar uma paradinha, porque o inconsciente é um conceito fundamental. Lacan trabalha inconsciente também, e ele chama o inconsciente freudiano e o nosso. Ele vai fazer uma pequena diferença. Ele faz isso no seminário, no livro 11 do seminário, que é os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, onde ele dá o inconsciente, a pulsão, a repetição e a transferência. É neste livro aqui. Este livro é histórico, é um seminário que ele dá. Quando ele passou, Lacan saiu da IPA por descuido, ele se desligou da IPA e fundou uma sociedade francesa de psicanálise dele, saindo da Associação de Paris, onde ele era o diretor científico. Eu conto isso no YouTube, nos meus vídeos, né? Sobre o Lacan. Esses são vídeos que eu estudo Lacan. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, quem é interessado. Ele sai por descuido numa briga. E aí ele volta com uma sociedade, e o discurso de Roma, que é o que tem 302 ou 303 vídeos, é justamente ele tentando trazer essa sociedade. Roma acolhe ele para ver se ele consegue trazer essa sociedade francesa de volta para dentro da Associação Internacional de Psicanálise. Mas ele não consegue. O que acontece é que essa sociedade francesa vai ser aceita, vai entrar dentro da Associação Internacional de Psicanálise, mas sem Lacan. Quem quisesse se analisar ou fazer estudo com Lacan, isso a partir de 1964 estava encerrado, não entrava mais dentro não era da Associação Internacional de Psicanálise. Então, Lacan aí começa a dar esse seminário, que é o 11º, na École Normale Supérieure, que o Althusser é um amigo dele, que era um epistemólogo, um professor da École, morava inclusive lá, arranja esse espaço para o Lacan dar os seminários e chama os alunos dele. Então aí surge um novo mundo na época do Lacan, e ele tem que dar para os meninos da escola, mas aí em compensação vem Jacobson, vem um monte de gente estudar com ele, até Levi trouxe, assiste o primeiro dessa aula. O Althusser convida muita gente. Bom, então depois eu vou dar, porque eu falei para vocês, o Lacan, por exemplo, trabalha com o modelo da NASA, então tem que explicar o que é a NASA. Mas o fundamental é o seguinte, eu falei para vocês que o Freud, no capítulo 7º da interpretação dos sonhos, eu mostrei para vocês até o desenho, onde está a memória, não está a atenção, e agora está perdido aqui, até eu achar, vai demorar, vou tentar achar para não perder muito tempo com vocês. Aqui, tá, achei. Eu mostrei esse desenho aqui para vocês, com as marcas de memória. Isso aqui foi em 1899, Freud descobriu, quando ele descobre o inconsciente, esse conceito fundamental da psicanálise. Aí passam-se anos, Freud vai produzir muitos textos e em 1910 ele vai fundar a Associação Internacional de Psicanálise, essa da qual o Lacan saiu, que é a International Psychoanalytical Association, a Associação Internacional de Psicanálise. É IPA, para quem fala normalmente, né? É assim que ela é chamada. É onde estão os analistas ortodoxos, eles têm uma formação própria. Quando foi fundada em 1910, foi com Jung na presidência, mas o Jung tinha uma concepção do inconsciente que não combinava com este conceito fundamental do Freud.
O Jung achava que o inconsciente era coletivo, também já falei isso para vocês. Acabou que deu um TTT tal que o Jung teve que vazar, sair. Em 1914, o Jung já não estava mais e o Freud tem uma imensa produção teórica nessa época, onde ele vai mostrar o inconsciente e aí ele vai avançar com relação ao inconsciente que ele tinha descoberto aqui em 1899. E ele, para deixar bem claro que o Jung não está aqui o retratinho dele sentado. Aqui em cima tá o Otto Rank, que foi um camarada que teve a noção de duplo, você tem um duplo de você sempre, a contribuição dele. Aqui está o Abraham. Abraham foi o homem que, quando eles resolveram que a formação dos analistas tinha que tomar porte, foi fundada a primeira escola, com Abraham tomando conta daquilo em Berlim. Ao lado do Abraham está o Eittingham, que é um homem que foi quem cuidou de como seria toda a formação e fundou a International Training Commission, que é a comissão que resolve o que os analistas vão estudar, como é que vai ser a organização, a formação deles e tal. Por isso que eu vivo insistindo que esse negócio de leu 3 textos do Freud, disse que já é analista, não é assim não. A formação de analista é dura para burro, tá? O lacaniano, de verdade, já tem que saber o Freud e mais o Lacan. Bom, ao lado dele está o Jones. O Jones foi o homem que escreveu a biografia do Freud, oficial. Freud está sentado, ao lado dele está aqui o Ferenczi, que foi um camarada que questionou, afinal, quando é que a análise termina? Termina ou não termina? Tem um objetivo? Tem um término? Como é que é esse fim, essa finalidade? Tem fim? Termina? E Freud não responde, só vai responder no final da vida. Essa pergunta é um texto feito por Ferenczi em 1927, Freud só vai responder no último congresso, ao qual ele nem vai, porque está muito velhinho, mas o texto vai. E aí ele vai escrever a análise finita e infinita, que foi traduzida por análise terminável e interminável. E aqui tem um senhor chamado Sachs, que era também um amigo. E está aqui bem claro, Freud com o grupo de seus colaboradores. Jung não está nessa história mais. Bom, neste momento é que o Freud vai mostrar o inconsciente freudiano e vai dizer o seguinte. Ele vai mostrar o seguinte, como se fossem 3 andares. Aqui fica o inconsciente, onde aquelas marcas de memória ficam todas carregadinhas aqui, de carga, que ele chama de catexia. Aqui fica uma porção de marcas fazendo uma pressão para o que está aqui não sair para a consciência está aqui. Essas marcas aqui, essas representações, ele chama de representações, elas também têm carga. Então, uma faz força para sair, umas representações carregadas de catexia, quer dizer, de energia psíquica, por conta das memórias, quer sair, e a outra está ali fazendo força. Por quê? Porque essa criança que foi cheia de marca também, ela tem gente ali falando isso aqui não pode falar, isso aqui não sei o que, isso também vai entrando na pessoa. Então, aqui, esse pré-consciente, não existe subconsciente, tá? As pessoas falam não tem subconsciente, é pré-consciente. É na véspera da consciência. Ele está aqui também carregado de carga fazendo. E é aqui que tem a barreira da censura. É nesse território aqui, entre esse e esse, aqui está o inconsciente, com as representações marcadas, né, carregadas de energia psíquica.
Aqui está o pré-consciente, quer dizer, está na véspera de sair para a consciência. Também com representações com marcas de memória prontas ali, com catexia, chamada de contra-catexia, porque ela se opõe, e aqui está a barreira da censura. Na hora que você dorme, essa barreira cede, puf, começa a aparecer aqui. Então você tem catexia, e aqui em cima você tem a hipercatexia. É uma hipercarga, é a consciência. Aí você vai sonhar no som, por exemplo, ou às vezes você vai falar uma palavra pela outra, trocar uma palavra pela outra, trocar um gesto pelo outro, fazer por exemplo, um sintoma. Eu não consigo, tenho que pagar o imposto de renda, eu tenho que arrumar umas iPad toda papelada e tal. Isso tudo é a arte que o inconsciente fica fazendo, atrapalhando. E a barreira da censura aqui, até que de repente você finalmente consegue fazer, vazar e chegar na consciência. Essa é a imagem que o Freud vai trabalhar. E aqui só tem as representações e as cargas afetivas. Aqui também, as representações, as cargas afetivas não, as cargas, a catexia, a carga psíquica. Mas aqui na consciência você já tem a representação mais o afeto. O afeto não quer dizer se é bom ou ruim, quer dizer que teve a noção do que foi você afetado. Onde é que você foi afetado? Isso me afetou muito. Aquele dia que eu vi o meu pai e a minha mãe brigando e eles puxaram a faca e eu estava no meio, eu até, inclusive, eu era pequena, tive uma diarreia súbita. Aqui tem a consciência. Esse aqui é que é o inconsciente do Freud. Lacan vai trabalhar um pouco diferente com isso. Eu não estou dando os detalhes do inconsciente do Freud, porque isso não vai nem dar tempo, senão o vídeo vai ficar muito chato para vocês. Mas é importante vocês entenderem o tamanho desse livro aqui. Freud teve uma imensa produção teórica a partir da saída do Jung. E tem um texto que está no discurso de Roma, que chama Função e Campo da Fala da Linguagem em Psicanálise, que é uns cachimbinhos dizendo isso não é um cachimbo, fundo, que está lá no mundo, vocês podem entrar, onde nessa época Freud estava tratando de um menino que era bissexual, era um homem, mas ele era, desde pequenininho, aparece os dois polos dele muito... E uma das discussões dele com Jung é que o Jung não aceitava a sexualidade infantil. Então, é uma época muito tensa, essa de 1910 até 1913, 14, até o Jung ir embora, e aqui eles deixam bem claro, não tem mais Jung. Quando eu falo assim, eu sou psicanalista junguiano, não é não. Não é porque o Jung disse que não era, ele mesmo diz que ele foi fazer a psicologia analítica, e não é porque está bem claro aqui, posto no livro oficial da Associação Internacional de Psicanálise, que não tem Jung aqui mais. Acabou. Encerrou o expediente. Tá? Então, para não confundir, o junguiano é muito importante. Eu passei 4 anos e meio na Casa das Palmeiras estudando Jung. Tem imensa contribuição para dar, e ele é muito importante em determinados casos que só poderiam ser tratados por junguianos de fato, porque um lacaniano não ia poder tratar, um freudiano ortodoxo não ia poder tratar, enquanto que o junguiano pode tratar. Mas é um outro tipo de visão, é um outro inconsciente que é coletivo. Esse singular é de cada um, é a marca de cada um vindo à tona. Como é que faz para vir à tona? Esse é o inconsciente do Freud. O do Lacan, que está aqui, e ele reconhece que é um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, né? Mas ele vai mostrar já com um outro modelo teórico, que eu vou falar dele para vocês numa próxima vez, porque hoje não é possível.
Isso eu estou ajudando a vocês, porque assim, às vezes tem uma pessoa assim, tem aqueles invejosos, assim, eu estou fazendo análise, qual é a linha do seu analista? A pessoa não sabe nem o que é linha, ela, na verdade, o máximo que ela deve saber é que existe um bazarzinho ali na esquina que vende linha, agulha, mas ela se mete, sabe qual é a linha? Tem que ver qual é a linha. A linha é simples. Ou você é ortodoxo, e aí cabe todo mundo, tem os kleinianos, todo mundo que foi da Associação Internacional, tem um monte, é imensa a Associação Internacional. Até o Lacan foi também, só que o Lacan saiu por discurso, se aborreceu, não concordava com a formação que estava sendo dada, mas não se deu conta que saindo não podia criar uma outra na mesma região. Aí tentou criar, passou 10 anos numa pendenga danada, ele tinha uma concepção de como é que devia ser o ensino, também está lá no mundo psi, por exemplo, no texto Variantes do Tratamento Padrão, ou em função em campo da fala da linguagem psicanálise. Enfim, nos 4 textos que eu mostro, vocês vão ver a diferença do Lacan. Por que o Lacan questiona o ensino da Associação Internacional de Psicanálise, onde ele questiona, com o que ele não concorda. Agora, um lacaniano de verdade tem que saber Freud, não tem como. Lacan está questionando os analistas da Associação Internacional e o tempo inteiro ele está falando. Então, uma vez uma senhorinha num vídeo dizia que Lacan não leu nunca Freud, não, Lacan só leu Freud. O problema é que ele não concordava com a formação que o Edmund organizou e que, na verdade, depois Lacan, considerou que aquilo estava transformando a psicanálise numa psicologia ou numa coisa biologizante, dependendo da linha que ia sendo tomada. E a psicanálise mesmo, que significa dissolução da psique, ia sendo deixada de lado. Né? E o fim da análise, como objetivo e como término, também ia sendo esquecido e virava uma coisa padronizada. E isso é que o Lacan se aborreceu. E aí ele desenvolveu a coisa por outro lado, trabalhou com modelos matemáticos muito mais avançados e aos poucos. Então, também o analista lacaniano que já sai cortando, mal chegou a pessoa, ele não tem. O Lacan foi sair cortando, fazendo sessões curtas, lá para o final da vidinha dele. Não é assim nessa alegria também, qualquer coisa, tem que ser tudo devagar, tá? Então, um lacaniano tem que saber Freud e Lacan. O analista ortodoxo não precisa saber Lacan. Ele deveria, porque é uma imensa contribuição, e afinal isso foi uma briga boba, inútil, né? Então, por que a gente não vai aprender Lacan? Por isso que eu dei pelo menos 4 textos aí para os analistas que não têm acesso poderem ter, tá bom? Bom, e vocês que são leigos já sabem. Quando alguém perguntar para você que linha, você manda entrar no armarinho, escolher uma linha verde, azul, amarela, de que tamanho, que ponto, porque ele não sabe tanto assim, tá bom? Vocês fazem assim, você gostou daquele terapeuta, ele está te fazendo bem, a linha dele é boa para você, você está se sentindo melhorando, então ele é o terapeuta para você. Não, mas eu não estou gostando dele. Então você sai e vai buscar um que você tenha afinidade, que dê certo com ele, que ele te ajude, de fato, a falar do que está te fazendo mal e a se livrar de todo esse abacaxi que está dentro de você, essa jaca toda que você tem que tirar, digerir, sair para fora. Tá bom, gente? Bom, esse é o vídeo 34. Um beijão.